Os meus filhos não adoecem mais porque eu acessei uma realidade paralela onde eu acredito que doença não existe. Dando continuidade ao vídeo onde eu contei para vocês que eu acessei uma realidade paralela onde eu me curei de crise de pânico, de ansiedade generalizada, de múltipla esclerose, insônia e dores no corpo, eu estou sendo guiada a estar mais uma vez expondo a minha história para vocês, para que de uma certa forma inspire se isso ressoa com você, e se não ressoa com você, está tudo bem. O fato é que a cura, ela existe, e a verdade é que a cura do nosso corpo físico, ela está totalmente relacionada à nossa cura energética, à nossa cura vibracional, pensamentos, emoções, ações em alinhamento, reprogramando crenças. Então, antes de vocês começarem qualquer tipo de julgamento, eu quero apresentar para vocês o livro do Joe Dispenza. É esse livro que eu vou colocar aqui para vocês. Eu não tenho o meu em mãos, porque ele está emprestado. Esse livro, ele relata com as técnicas dele, como que as pessoas têm se curado. Existem inúmeros relatos lá, inclusive pessoas com tumor cerebral, com tratamentos há mais de 10 anos, que se curaram com a técnica que ele ensina no livro. E foi essa técnica que ele ensinou no livro, que eu me comprometi de fazer comigo mesmo, que eu me curei. Só que eu não aprendi só essa técnica, eu aprendi muitas outras, e são essas todas um conjunto de diferentes ferramentas de reprogramação mental, emocional, física e energética que eu ensino na metodologia do movimento cura do Caos à Cocriação. Depois de muito estudo, depois de muito treino, depois de muita prática, depois de ver as minhas mentoradas mudarem as suas vidas, reprogramando o seu campo energético. Então, nesse livro, é importante que vocês entendam que o que aconteceu com ele foi algo fenomenal. E se vocês não sabem da história dele, ele reestruturou a coluna dele com diversas vértebras quebradas depois de um acidente de bicicleta, simplesmente fazendo meditação. E como ele entendia um pouco sobre neuroplasticidade e como o corpo funcionava, ele começou a reestruturar através de meditação o corpo dele, e ele teve a capacidade de, então, colar o osso que estava fraturado. Então, eu estou aqui expondo a minha história, mostrando para vocês outras pessoas que viveram a cura física também, à medida que elas sabem usar o poder do pensamento, à medida que elas reprogramam as suas crenças achando que isso é possível, como também usam a emoção e a reprogramação energética para que isso aconteça. Então, nesse livro dele, ele ensina uma das técnicas. Você fique à vontade se você quiser ler. As pessoas que estão no movimento comigo, que começaram a ler, estão simplesmente maravilhadas. A questão é que, se a gente continuar fazendo o que todo mundo fez, que os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram, que a sociedade fala para a gente fazer, a gente vai continuar cada vez mais doente. Então, vocês que estão conectados comigo, que chegaram a essa informação de alguma forma, estão preparados para essa informação, mesmo que talvez mentalmente vocês não entendam. Porém, se você vem aqui com algum julgamento, você também está preparado para essa informação, mas talvez a sua mente não quer deixar que você enxergar isso. Então, se você decide prosseguir nesse vídeo, esteja aqui com a mente e com o coração aberto, porque, na verdade, muitos de vocês vêm de religiões, vêm no acreditar, vêm em entender do poder da fé, e a verdade é que a fé é o poder da crença, o poder de acreditar. E com a distorção da religião, essa questão de fé, de acreditar que alguém vem salvar, ou que Deus está fazendo alguma coisa com a gente acredita que a fé é algo externo, né? Quando na verdade é o nosso poder de mudar a nossa crença sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a nossa realidade ao nosso redor, para então a gente estar acessando uma vida diferente. No final desse vídeo eu vou estar revelando para vocês o que realmente eu faço todos os dias para programar os meus filhos a não ficarem doentes. Então, o que a gente tem que entender é que nós, como sociedades, como seres humanos, fomos programados a viver no caos, na dor, no sofrimento, na doença. E existe um sistema que nos programou para isso e que, junto com a ancestralidade, com a nossa família, aceitando essas regras, foram passados de gerações e gerações e hoje estamos aqui
onde a doença existe porque acreditamos que ela faz parte natural da nossa vida. Uma vez que quando a gente muda a percepção do significado da palavra doença, a gente também começa a mudar a nossa realidade e eu vou estar explicando isso aqui. Então, nós fomos condicionados a ver como doença sendo algo errado, como também fomos condicionados a estar alimentando um sistema que trata a doença sem ir na raiz do problema. Ele trata a doença tentando tratar e cobrir os sintomas, mas não entendendo qual é a causa realmente. E essa causa, ela é energética. Ela é desalinhamento energético. E isso se trata para crianças também. As crianças são reflexos dos pais. Se a criança fica muito doente, significa que ela não está se sentindo emocionalmente suportada por aqueles progenitores, ou ela sente que o campo, principalmente da mãe, está totalmente desalinhado, ou seja, pensamentos, emoções, comportamentos desalinhados. A mãe está com medo, a mãe está insegura, a mãe está triste, a mãe está depressiva, ou seja, isso afeta diretamente o campo da criança. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Antigamente, as minhas crianças ficavam muito doentes. Eu já tive que levar minha filha mais velha no hospital com suspeita de leucemia, por conta de certos sintomas que ela estava em alguns órgãos. Como também diversas vezes ao médico por diversos outros sintomas, as quais eu não sabia que era um desequilíbrio emocional meu. E eu tomo total responsabilidade sabendo que isso era meu, porque à medida que eu mudei, à medida que eu me curei, à medida que eu me reprogramei, eles não ficam mais doentes. E o que eu falo de não ficar doente não significa que não tenha um sintoma ou outro aleatoriamente, como um narizinho cheio ou uma tosse de vez em quando. Mas é extremamente raro. O que eu falo é que eu não preciso mais levar em médicos, eu não preciso mais levar em hospital. E certamente se acontecer e se acontece alguma coisa, como por exemplo um acidente ou algo que realmente precise, eu não vou me recusar a levar. O fato é aquele acompanhamento que o sistema faz a gente fazer e que faz a gente ficar com medo. Para quê? Para que a gente coloque cada vez mais isso aqui no corpo deles. E aí, o que acontece? Esse sistema ganha muito com isso aqui, como também ganha com o pós disso aqui. Hoje em dia já existem muitas fontes, principalmente de médicos, que falam como que isso aqui está afetando a vida das crianças, principalmente relacionado à hiperatividade e ao autismo, entre outras coisas, como na vida adulta, como outras doenças que são trazidas à tona, como por exemplo câncer, como por exemplo diabetes, Alzheimer's, que estão sendo estudados por conta dos metais pesados disso aqui. Então, o que eu estou apresentando para vocês vem depois de muita pesquisa, vem depois de me conectar com pessoas da área da saúde e também, se você não conhece a minha história, eu trabalhava no hospital aqui no Canadá, eu conto a minha história em outros vídeos, onde que eu vi na minha frente como que havia um descaso nos direitos humanos ali dentro. Então, nós precisamos começar a nos questionar o que é mandado a gente fazer, principalmente com os nossos pequenos. E isso é uma decisão total dos pais. Só que como eu contei para vocês no vídeo passado, eu fui programada no passado a repetir os padrões da minha mãe, principalmente. A mãe está totalmente conectada com os filhos. Não é sobre culpar as mães, tá bom? É sobre vocês entenderem que nós, mulheres, somos um portal, que é onde o espírito sai do plano espiritual para encarnar em um plano terreno. Então nós, o nosso útero, nós somos um portal. E a conexão da mãe com os filhos é muito mais forte do que a conexão com o pai. Com certeza o pai também tem sua responsabilidade e também tem sua influência no campo energético do filho. Mas uma mãe que é curada emocionalmente e mentalmente e sabe dar o suporte correto para essas crianças, dificilmente essas crianças ficam doentes porque elas se sentem acolhidas. Quando a gente começa a entender que a doença ela é um desalinhamento energético, e esse desalinhamento energético significa desalinhamento das emoções, principalmente, que começam a causar bloqueios no campo energético, se a mãe está curada, ela já automaticamente está curando
as futuras gerações, 7 gerações à frente. E se ela tem atitudes conscientes perante aquele filho, sem estar repetindo padrões inconscientes, aquele filho, ele se sente suportado, ele está conectado com o seu campo energético. Então, no passado, quando eu estava desequilibrada, com ansiedade, com depressão também, como eu falei já, eu estava programada a fazer o que a minha mãe fez na vida dela. Porque eu, quando criança, acreditei aquilo ser verdade e eu repetia o padrão como uma coisa natural, porque eu não conhecia nada diferente. Então, quando o meu processo começou em 2020, que eu já contei para vocês, o meu campo, ele estava totalmente bloqueado. Esses bloqueios, eles são pensamentos, emoções, traumas, crenças limitantes, tá? Quando eu tive os meus filhos, automaticamente, quando eles nascem, pelo campo quântico, eles começam a se programar da mesma forma que eu estava programada, e o meu marido também, e que vem da ancestralidade. Então, além de estar se programando, aquele espírito que chegou na fisicalidade daquela forma, também começa a se programar pelos programas da sociedade e começa a repetir os padrões, principalmente da mãe, até os 7 anos de idade. E aí o que acontece? Se até os 7 anos de idade eles absorverem os meus medos, a minha ansiedade, a minha insegurança, eles vão estar repetindo isso na vida deles, porque foi como o campo deles ficou programado. E nessa época, que a minha mais velha tinha 2 anos, todas essas doenças que ela tinha, todas essas idas aos médicos, eram reflexo dos meus padrões. Eu estava desequilibrada, eu agia desequilibrado com ela, eu não sabia como lidar com uma primeira filha, e aí ela começou a se programar daquela maneira. E hoje, tendo 3 filhos, eu consigo ver a diferença dela e a diferença da minha filha do meio, onde eu já estava mais consciente de mim. Agora, com o filho mais novo, que tem 3 anos hoje, eu fui avisada que ele chegaria, eu fui avisada que ele era uma consciência para a nova terra, e eu fui avisada para não dar isso aqui nele. Ele tem 3 anos, ele não tem nenhuma disso aqui. Ele vive extremamente saudável, só que como quando ele nasceu, eu ainda estava no meu processo de me reprogramar e de entender como que a minha crença estava criando a minha realidade. Com 6 meses, ele teve uma bronquiolite muito feia. E eu, como eu ainda estava nesse processo, como eu disse, eu acabei levando no médico, o médico acabou dando um monte de remédio e eu acabei dando. Só que a minha intuição falava para mim, vai acontecer de novo e você vai ter que agir diferente para você começar a acreditar na tecnologia que o seu corpo é e na tecnologia que o corpo dos seus filhos também são. Então, 2 meses depois, ele novamente teve a bronquiolite. Eu entendi o sinal, eu levei no hospital, porque ele estava com 39 de febre, fizeram raio-x, ele estava com uma pequena pneumonia, queriam dar antibiótico. A médica pediatra dele ainda falou assim, porque ele não tem isso aqui, dê para prevenir. A minha voz interna falou, não dá. E aí, com certeza eu estava insegura, com certeza foi difícil, porque eu ainda não entendia o meu poder como mãe de estar influenciando positivamente o corpo e o campo dos meus filhos com certas técnicas que eu vou passar no final. Então, o que acontece? Eu estava com medo, só que eu ouvi a voz. E, novamente, como eu já falei em outros vídeos, essa é a minha história, essa é a minha intuição, foram as decisões que eu tomei perante mim e a minha família. Eu não estou induzindo você a fazer igual, eu estou simplesmente tentando inspirar vocês a que vocês entendam que existem outras formas de viver a vida, tá? E aí o que aconteceu? Eu não dei, eu continuei ouvindo a minha voz interna para não dar, e dali 2 semanas ele não tinha mais nada. Só que no processo dessas 2 semanas, eu fazia afirmações positivas com ele, verbalmente. Eu confiei no processo, eu acreditei que era possível, da mesma forma que eu tentei o máximo que eu podia relaxar o meu sistema nervoso. Porque se eu fico nervosa, se eu estou tensa e eu sinto aquela emoção no meu corpo a longo prazo, eu ia estar piorando as condições dele. Então, à medida que eu respirava, que eu relaxava, que eu meditava, e eu via ele em volta de um campo de luz, todo limpo, e eu falava, a consciência, o espírito que habita em você, sabe o que está fazendo.
Isso, na verdade, é uma limpeza do corpo. Então, hoje eu entendo que o que aconteceu com o meu filho, além de ter sido um teste para mim, para eu começar a aprender mesmo, a confiar no meu corpo e no corpo dos meus filhos. E como eu falo, gente, isso é um processo progressivo, não é um processo fácil. Você vai andando no caminho e você vai vendo que você pode confiar, porque nós somos programados a viver nesse medo e nessa insegurança. Só que nós estamos sendo convidados a deixar isso de lado agora, porque não precisa mais ser desse jeito. O novo humano, que é o humano da quinta dimensão, entende sobre frequências, entende sobre vibração, entende sobre os centros energéticos, entende sobre as leis universais, entende que uma doença é uma sinalização de um desalinhamento energético ou uma limpeza do corpo. E aí, quando você está conectado com o seu eu superior, você consegue entender o que é o que. Como, por exemplo, recentemente, a minha menina de 8 anos, agora, 2 meses atrás, ela chegou em casa reclamando de dor de ouvido. E como eu estava indo viajar, eu resolvi levar no médico porque eu não queria ter complicações na viagem. E dor de ouvido porque ela vai na natação, às vezes pode entrar água, e aí realmente precisa ser tratado. Então, certamente nós fomos no médico, o médico deu um antibiótico e eu olhei para ela, eu vi que ela estava bem, que ela estava saudável, que ela não estava com febre. Novamente, a minha voz interna falou, não dê. E eu não dei. O que eu dei foi prata coloidal, que tem sido muito usada para diversas infecções, vírus, bactérias, para elevar o sistema imunológico. Eu vou deixar o link da marca que eu uso aqui embaixo. Mas, novamente, você faz o que é melhor para você. Tem pessoas que estão no movimento onde eu falo sobre outras coisas que eu uso para optimizar a saúde dos meus filhos e a minha também. E pessoas que, inclusive, passaram por essa experiência onde a filha teve dor de ouvido, o médico falou para dar antibiótico, ela recorreu à prata coloidal, a dor do ouvido sumiu, mas depois ela entendeu que a dor do ouvido foi porque, na verdade, ela tinha tido uma discussão com o marido na frente da criança e ela acha que foi essa razão que causou um desalinhamento energético e emocional na menina. Porque quando uma criança está presenteando uma discussão, ela não entende que a discussão é do casal. Ela acha que é com ela, ela acha que o problema é dela e ela leva aquilo com ela. Então a gente tem que começar como pais a ser mais conscientes das nossas atitudes, das conversas que temos na frente dos nossos filhos, porque eles estão absorvendo tudo até os 7 anos de idade. E aí o que acontece? Mesmo que você seja um pai ou uma mãe excelente, e se em uma vez, em uma atitude sua, o seu filho se sentiu, por exemplo, rejeitado, ou ele se culpou porque vocês estão brigando na frente dele. Se ele acreditou aquilo ser verdade, mesmo que tenha acontecido só uma vez durante toda a vida dele de criança, se ele acreditou aquilo ser verdade, ele vai estar repetindo esse padrão, atraindo parceiros que estejam na mesma frequência, porque ele acreditou que aquilo ser verdade como exemplos de pais, como exemplos de casais. E aí ele começa a repetir o padrão, depois na adolescência, depois como adulto, depois no casamento, atraindo pessoas similares. Então a gente tem que ter responsabilidade, autorresponsabilidade como pais em como agimos na frente deles, porque eles estão absorvendo tudo. Então, à medida que eu comecei a me reprogramar, a viver o meu processo de cura, que não foi só no meu corpo físico, apesar do meu corpo físico eu ter me curado em 4 meses, esse processo de reprogramação energética ainda demorou um tempo. Demorou um tempo para entender o que era cocriação, manifestação, como que eu entendi a voz do meu eu superior. Então foi todo um processo, mas conforme eu fui saindo daqui e acessando isso aqui, que é o que eu chamo de quinta dimensão, vocês voltem vídeos atrás para vocês entenderem o que é. Os meus filhos não adoecem mais nada acontece com eles. Como eu falei, um sintominha ou outro, eu entendo como é que eles estão, eu vejo se eles estão passando bem, quando tem alguma temperatura, um narizinho cheio ou uma dorzinha de garganta, eu vejo como que eles estão e eu dou 3 dias. Eu espero esses 3 dias fazendo afirmações, confiando no processo, porque às vezes é simplesmente o campo energético deles ajustando por alguma emoção que está ali presa e que está chegando no corpo físico. Então, o campo está ajustando e o corpo físico está
dando aquele sintoma, o que não necessariamente é uma doença. Então, quando a gente muda a perspectiva da doença, sabendo que é ou uma sinalização ou uma limpeza, a gente começa a mudar a perspectiva da vida. A gente começa a acessar a quinta dimensão, que é sobre entender mais sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre os nossos pensamentos, nossas emoções. E esse jogo, ele é individual. Não é uma outra pessoa falando para você o que você tem que fazer com você e com seus filhos. É você entender a sinalização do seu corpo, estar conectado com o seu eu superior da quinta dimensão, que vai te guiar nesse processo. Mas para você se conectar com o seu eu superior, você precisa fazer ferramentas. Aí vocês falam para mim assim, você vem aqui, fala, mas não fala como. Gente, eu falo como. É meditação e respiração consciente. Eu tenho 2 playlists para vocês verem gratuitas se vocês quiserem acessar. Só que isso é um processo progressivo. Precisa de uma metodologia para te tirar desse caos da terceira dimensão, para você se reprogramar para a quinta dimensão. E isso é uma coisa individual. Não dá para eu ficar passando aqui aleatoriamente em vídeos, porque vocês não vão ter um passo a passo. E é isso que eu mostro na metodologia toda, e é assim que as pessoas estão começando a se reprogramar. As pessoas que estão na metodologia já estão conseguindo entender os sinais, já conseguem ouvir a intuição, já sentem a necessidade da respiração consciente todo dia, porque elas sentem a vibração do corpo se modificar. Como também elas começaram a entender as crenças limitantes. Então, achar que estamos aqui para ficar doente e que os nossos filhos precisam de um monte de coisa para ser saudável também é uma crença limitante. É uma crença limitante da terceira dimensão. E isso foi o nosso passado. Só que estamos sendo convidados agora para nos reprogramar para a quinta dimensão e viver um futuro livre, um futuro equilibrado, um futuro saudável. Que aqui, ó, a gente acessa o campo quântico como eu superior e tem essa experiência fluida, essa experiência terrena fluida, com saúde, com equilíbrio, sem depender desse sistema aqui da terceira dimensão, que ele está colapsando. Vocês precisam entender que o sistema financeiro, o sistema de saúde, o sistema religioso, o sistema educacional estão colapsando. E quanto mais você assimilar isso, entender que esse sistema não serve mais à jornada humana, mais fácil você acessa aqui. Quanto mais você fica apegado ao seu ego, ao como você foi programado a ver a vida, mais você vai sofrer. Por quê? Porque o novo já está aqui e é só uma decisão sua de mudar. Eu tive que tomar uma decisão onde eu estava no caos e eu comecei a ouvir a voz de um guia espiritual. Já contei toda a minha história lá atrás, volta lá atrás se você não sabe. Tá lá no playlists. Eu tive que tomar atitudes. Eu tive que sair do telefone. Eu acordava de manhã antigamente, eu já corria no telefone. Isso significa o quê? Eu já estou programando o meu dia para viver doente, para viver ansioso, para viver no caos, para viver no automático, onde a minha vida estava um desastre. Eu tive que começar a acordar de manhã e fazer leitura, sentar o bumbum e fazer meditação, acalmar minha mente, fazer respiração. Meu corpo não queria fazer, meu corpo estava programado a viver no automático, a viver correndo, na ansiedade, nas crises. Meu corpo não queria, mas eu tive que me forçar, porque senão não ia mudar. Eu não ia mudar. E aí as minhas crianças iam continuar refletindo esse padrão meu, porque nessa época eu acreditava que elas precisavam disso, que elas precisavam todo mês ir no médico, e não é mais por aí, não precisa mais ser assim, a não ser que você acredite que precisa. Só que isso é um processo interno. Eu falando aqui pra você, pode parecer que eu sou louca, só que essa é a minha história, e é também a história de diversas pessoas, como a do Joe Dispenza, que eu já coloquei aqui pra vocês, e eu tenho aqui atrás todos esses livros que eu li, muito mais que estão guardados, que são em inglês, que falam sobre o nosso poder de regeneração do nosso corpo, que o nosso corpo é uma tecnologia, que a respiração, ela age diretamente no núcleo celular, elevando a oxigenação das células. Também tem um vídeo explicando isso para vocês, como também tem uma respiração gratuita. Só que enquanto a gente ficar pensando nesse programa, que estamos aqui para viver doente, para morrer doente, para trabalhar por dinheiro, nós vamos continuar sofrendo, enquanto o eu superior está pronto para te guiar nessa jornada, onde você acessa o seu propósito de vida, o propósito da sua existência, por que que você existe. Você já se perguntou? Por que que você está aqui? Qual que é o propósito da sua existência?
Os desafios que você tem na vida hoje estão na sua vida hoje. Por quê? Você já se perguntou? Porque eu posso falar para você que os seus desafios hoje, seja saúde, seja relacionamento, seja dinheiro, seja o que for, eles fazem parte do seu propósito. Presta atenção no que eu estou falando. Os seus desafios hoje, os seus obstáculos hoje estão na sua vida para você aprender a transcendê-los, para que eles transformem a sua vida no seu propósito. O seu propósito não é viver no automático, não é alimentar o sistema vendendo a sua hora por dinheiro, não é sair de casa todo dia de manhã para trabalhar num trabalho que você não se sente feliz. E é por isso que a maioria das pessoas estão adoecendo, porque estão seguindo tudo que o sistema fala e que faz parte da experiência. Faz parte da experiência da terceira dimensão. Podem assistir as minhas canalizações que lá vocês vão entender essa mensagem. Só que nós viemos aqui para experienciar essa vida física e transcender esse jogo, entender esse jogo e acessar nesse momento do ano de 2012 até o 2050. Viver o despertar da consciência, acessar a sabedoria do Espírito, a sabedoria de Deus e guiar a sua vida nessa vida física. O sistema, ele te desconecta de Deus, ele te desconecta da sua sabedoria inata. Porque quando você acredita que tem um Deus ali fora, governando a sua vida, e você não toma responsabilidade sobre você, sobre os seus pensamentos, emoções e comportamentos, você está desconectado dele. Não é sobre orações decoradas. Deus existe no silêncio da sua mente. É sobre você conectar a sua mente com o seu coração. E nós precisamos de uma reprogramação para conseguir acessar isso. Porque com a bagunça que está ao nosso campo, com a programação da nossa família e da sociedade, a nossa mente está totalmente conturbada, o nosso campo energético está bombardeado e a gente limpa ele com respiração consciente e meditação e tomando responsabilidade pelo nosso eu humano, por quem nós somos, entendendo que as nossas atitudes hoje, pensamentos, emoções e comportamentos estão influenciando as gerações futuras. E essa é a nossa responsabilidade para quem está aqui para viver o despertar. E muito possível que esteja difícil para você, que você esteja se questionando, que você esteja se sentindo perdido, que isso aqui não faz mais sentido para você, mas você ainda está perdido porque você não sabe como chegar aqui. E o movimento é para acelerar isso para vocês, se vocês se comprometerem na jornada, certamente. Porém, vocês conseguem fazer sozinha. Eu consegui fazer sozinha. Eu me reprogramei sozinha. Só que eu me dediquei com workshops, com palestras, com livros, e eu fiz sozinha. Eu não tive um mentor. O meu mentor foi um guia espiritual que falava comigo. Então, se você não tem um mentor espiritual e você quer mudar a sua vida, o movimento surgiu justamente para facilitar esse processo. Só que o facilitar não significa que vai fazer para você. Quem faz a reprogramação é você. Eu guio você. Mas quem faz é você. Então, se você caiu nesse vídeo aqui, primeiramente, volte nos vídeos anteriores para você entender o que isso significa. Porque isso aqui significa realidades paralelas que estão acontecendo aqui e agora. E cada realidade você acessa a partir da sua decisão no momento presente. Como eu expliquei no vídeo anterior. Se a minha decisão, quando eu fui diagnosticada com crise de pânico, fosse tomar remédios e ficar dependente do sistema, por conta da minha decisão, eu estava alimentando a minha mente, o meu campo energético, acreditando que eu tinha essa doença, e aí eu continuaria experienciando essa realidade onde eu dependo do sistema. À medida que eu fui tomando conta de mim, progressivamente, ainda experienciando situações difíceis, eu fui subindo de linhas até o ponto que hoje eu não fico mais doente, eu não tenho mais os diagnósticos que eu tinha, como também eu não fico mais doente, eu não tenho mais nenhum sintoma. Às vezes eu tenho um sintoma aqui no nariz, mas eu sei que é ativação no meu corpo físico, porque eu já expliquei também o despertar da consciência
ele não é só a nível mental e energético, ele vai a nível físico também. Então, muitas pessoas têm sintomas físicos que não sabem o porquê que tem, quando na verdade são ativações do DNA cristalino. Procurem os vídeos anteriores que eu falo tudo sobre isso. E como eu sempre falo, eu estou aqui simplesmente para expandir a nossa percepção da realidade, trazer novas formas de ver a vida através da minha experiência, da forma que eu vivo a vida. Há alguns anos atrás eu fui informada que eu seria um canal de informação. Eu também falo isso nos meus vídeos. Então, se você se conecta com a minha informação e você ressoa, que bom, eu fico feliz de contribuir positivamente. Se você não ressoa, não tem problema nenhum. Talvez um dia dê certo, talvez não dê, e tá tudo certo também. Não acreditem no que eu falo, façam as buscas de vocês. Existem outras pessoas falando sobre esse processo de cura, de reprogramação, sobre a quinta dimensão, a nova terra, o nosso poder de regenerar o nosso corpo. Hoje a ciência já está trazendo a epigenética e a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de criar novas conexões neurológicas, como também de reprogramar o nosso corpo a não ativar genes que vêm dos nossos antepassados. Façam as suas pesquisas, vão ler, sabe? A gente foi programado a viver dentro de uma caixinha, quando existem outras informações já disponíveis que podem estar trazendo muita liberdade pra gente, mas a gente tem que estar aberto a isso. Como, por exemplo, uma pessoa que comentou no meu vídeo anterior, falando, só tem gado aqui, só para ser um gado mesmo, para acreditar nas maluquices dessa mulher. Então, foi o único comentário, assim, desse nível, e sem julgamento, eu consigo entender aonde ela tá, mas a verdade é que, se a gente continuar no telefone, distraído o tempo todo, focado na internet, focado na televisão, precisando ir em lugares para se conectar com Deus, em vez de se conectar aqui no momento presente, no nosso coração, entender o que estamos fazendo, a nossa vida vai continuar caótica. Então são decisões que você vai começando a tomar no dia a dia para olhar para você, amor próprio e autocuidado, para que o seu eu superior possa te guiar nessa jornada, como eu já falei, tá? E certamente, uma coisa que eu esqueci de falar, existem algumas doenças que acontecem, principalmente com crianças que nascem com problemas, que podem ser contratos de alma, onde a alma daquela criança escolheu passar por aquela experiência por qualquer razão, e os pais também escolheram a um nível sutil passar por aquilo para algum aprendizado que vai levar a alma a expandir mais essa experiência humana. Então, existem certamente várias coisas acontecendo simultaneamente, além das nossas decisões. Existe um propósito para as coisas acontecerem da forma que acontecem, porém a gente tem que também estar consciente do que a gente coloca no nosso corpo aqui. Porque hoje em dia muitas crianças estão tendo problemas por conta disso, e por conta mesmo do que a mãe consome durante a gravidez, de alimentos que são processados, alimentos que não são saudáveis. Então aí a criança nasce com algum problema por conta das decisões e escolhas que a mãe fez, e não necessariamente porque a alma veio programada para ter aquela experiência. Então a gente tem que ter um entendimento de como que tudo isso funciona. Tenho vídeos falando sobre isso também. E eu já quase ia esquecendo da parte principal para vocês aplicarem na vida de vocês, que é sobre afirmações, principalmente quando vocês estão acordando e quando os seus filhos estão acordando, onde o subconsciente ainda está no estado aberto, em teta, onde o corpo consegue absorver essas afirmações e plantar sementinhas como uma crença sobre ser verdade. Então, para mim, na minha vida, eu já acordo falando que eu sou feliz, que eu sou saudável, que o meu corpo é perfeito, que minhas células escutam os meus pensamentos e respondem aos meus pensamentos, que eu estou cada dia mais saudável, mais abundante, mais bonita. E o que eu quero dizer aqui não é beleza física, é bonita de sentir que nós somos bonitos por nossa natureza, por ser quem somos, por estarmos numa jornada humana que é extremamente desafiadora. Então, encontrar beleza na nossa beleza, mesmo que não seja uma perfeição física. E para os meus filhos, quando eles estão começando a acordar, eu já começo a programar eles. Eu falo, como que vocês são tão saudáveis? Me conta. Como que vocês fazem para serem tão corajosos? Como que vocês são tão felizes? Vocês são muito espertos, vocês são muito inteligentes.
Hoje o dia vai ser extremamente feliz. Hoje o dia tá lindo lá fora. Como nós somos abundantes, como a vida é bonita. E eu enfatizo muito a saúde. Como que o seu corpo é perfeito, como que você consegue sarar tudo sozinho. E sempre que acontece alguma coisa no corpo deles, seja um machucadinho, seja uma dorzinha, eu sempre falo, ai, bateu, tá doendo? É normal doer, mas olha, o corpo é perfeito, daqui a pouco vai passar. Eu não fico somatizando a dor. Eu simplesmente entendo que eles estão com dor, porque às vezes algum acidentinho acontece, mas eu sempre reforço no poder do corpo. Seu corpo é perfeito, daqui a pouco passa, daqui a pouco não vai ter mais nada. Coloca na sua cabecinha, conversa com a sua dor, fala para a dor ir embora. Então, eu fico por aqui nesse vídeo. Eu queria mesmo era só estar acrescentando de forma positiva na vida de vocês, como eu sempre falo, contribuir através da minha história. E conforme vocês forem colocando isso em prática, depois volta aqui para me contar como é que vocês estão se sentindo, porque certamente não é só sobre afirmações positivas em um período do dia e depois no resto do dia a gente correr para o modo automático e não entender os nossos pensamentos, as nossas emoções e o que estamos acreditando. Afirmações positivas é uma parte do processo. Esse processo é muito mais profundo, mas eu só quis deixar aqui um exemplo porque as minhas crianças estão sendo programadas por mim, a partir do que eu acredito ser verdade, a partir do meu campo estar limpo e alinhado e a partir do que eu falo para elas. Então, se eu falo que elas são saudáveis, elas acreditam que elas são saudáveis. Mesmo quando aparece uma dorzinha de cabeça, antigamente eu já ia direto no remédio. Hoje eu falo, vamos esperar passar um pouquinho, porque eu acho que o seu corpo é perfeito, daqui a pouco vai passar, e depois a gente vê como é que a gente cuida disso se não passar. Então, eu estou encorajando eles a acreditar nessa sabedoria do corpo, que é perfeita, que é divina, que é de Deus, a sabedoria do espírito, que está no nosso corpo é de Deus e sabe conduzir essa jornada física se a gente acreditar e se a gente permitir.